Minas Summit Cast, o podcast do maior evento de inovação corporativa do estado de Minas Gerais e um dos maiores eventos do Brasil. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação, startups, negócios, empreendedorismo e muito mais. Pegue seu café e eu tenho certeza que você vai gostar dos assuntos e do bate-papo que nós teremos agora. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no podcast Minas Summit Cast, onde a gente recebe gente sensacional aqui, né? Acabei de fazer uma gravação que eu tô assim reflexivo até agora, mas eu tenho certeza que esse convidado que a gente trouxe aqui vai ser sensacional, porque o assunto que ele fala, a expertise, a credibilidade dele é sensacional. Todo mundo tá falando dele em Belo Horizonte. Eu falei, cara, a gente precisa falar com ele. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria, fazer o nosso jabá de sempre. Queria mostrar para vocês a nossa Best T-Shirt, do Minas Summit. Você vai entrar lá no site minasummit.com, vai achar a nossa loja e você vai poder adquirir os produtos do Minas Summit. Então hoje nós temos diversas camisas, preto, branco, com várias mensagens. E aí você pode adquirir essas camisas com tecido maravilhoso, tecido tecnológico. Elas não amarrotam, não precisa passar, também te ajuda na transpiração. Então hoje tá um dia um pouquinho frio aqui, tá ótimo, o dia que tá quente também tá ótimo, são produtos sensacionais, tá? Então agora acho que a gente já pode passar, para o nosso convidado aqui. Hoje a gente vai falar com Tiziano Pérez. Isso aí. Tiziano Pérez é italiano? Tiziano? O Tiziano é italiano, Meu pai artista plástico, então fissurado com escultura, pintura. E aí me batizou como Tiziano, Me colocou meu nome como Tiziano. Bom, o meu nome é alemão, pra você ver. Ninguém sabe falar meu nome. Então, eu tenho dúvida se pronuncia V, U. Todo mundo... Não, tem um cara que eu tava fazendo reunião com ele esses dias e o cara me conhece há um tempão. O cara me chama de Weber. Weber. Porra, cara... Já falei que não é Weber. Aí eu já cansei, eu nem corrijo ele mais, não. É igual quando eu preciso de algum atendimento, que eu falo Tiziano, aí Lisiano, não, Tiziano, Luciano, não, João, pode chamar de João que eu atendo. Eu não faço. Não, tem hora que você já até cansa, deixa pra lá. Eu só quero a segunda via do boleto, então de me chamar de qualquer coisa eu tô aceitando. Eu aceito. Só me manda a segunda via do boleto pra te pagar, é tipo isso. Eu já notei quando o pessoal não consegue falar mesmo meu nome, aí já começa a chamar de sobrenome, Rangel. Falei, então continua, Rangel tá ótimo. Mas Tiziano, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira. Brilhante, porque assim, tá todo mundo falando de você, cara. Coisa boa, eu fico feliz de saber. Então, assim, eu tô impressionado, de verdade, com várias pessoas, todo mundo falando Tiziano e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho aí. Obrigado. Sua trajetória. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Falar é uma das coisas que eu gosto de fazer, além de tomar café e programar. Então, e é quando começa a minha carreira, Então, eu tive contato com o computador muito cedo, O primeiro computador que eu tive contato foi em 1987, E aquela máquina que para mim naquele momento era uma tela de DOS, sim, já foi muito encantador, porque eu conseguia construir coisas. E eu fui apresentado para esse equipamento e decidi, a partir daquele momento, mesmo que de forma inconsciente, que a minha vida seria baseada nisso. A minha vida profissional toda baseada nisso. Então eu vi Basic, depois tive um computador, um XT286, Delphi, e pautei a minha carreira inteira em desenvolvimento. E aí eu penso que eu faço isso muito em relação com o fato da minha mãe, do meu pai artista plástico, minha mãe vendedora, área comercial, e nada mais é do que vender soluções, e o professor Zé Ricardo falou muito sobre isso, Eu cheguei, ele estava falando exatamente isso e eu lembrei disso, vender soluções, e o meu pai é um construtor manual. E a tecnologia te permite construir coisas também, sim, mesmo que de forma digital. Então a vida inteira eu trabalhei com isso. E padrão, sala meia luz, monitor grande, escuro, música e programação. E em 2018 eu tive contato com IA a primeira vez, mas em 2023, quando teve
popularização do assunto e das ferramentas. E a generativa, e aquela coisa toda, aquela onda, que eu percebi que o primeiro sentimento era de medo. Sim. Eu falei assim, não, pera, eu preciso começar a falar sobre isso com as pessoas, só que de uma forma leve, fácil, e que fosse possível delas entenderem sem eu ter que explicar LLM, programação, rede neural, porque o meu primeiro contato foi técnico. Sim. Né? Entender isso tecnicamente é complexo para quem não é da área. E aí comecei a falar sobre o assunto. Né? Eu não tinha pretensão de viver disso. Sim. E eu fui puxado, e hoje eu vivo disso, né? De falar sobre inteligência artificial. E a sua formação é... Análise e desenvolvimento de sistemas. Então, você é um cara da tecnologia raiz mesmo. Raiz. Nessa formação, depois eu fiz área de processos gerenciais, Sim. que é importante, área de negócio, que eu sentia falta disso no trabalho como desenvolvedor. E aí trabalhei muito tempo implantando software. E foi nesse momento que eu percebi que entender de pessoas também era importante. Então, fui estudar um pouco sobre pessoas também. Mas sempre ligado à tecnologia, sempre trazendo isso para dentro da tecnologia, né? Ou seja, conexão com pessoas, comunicação, perfis comportamentais, regras de negócio, finanças, e ligando tudo isso dentro da tecnologia. Muito bom. Inteligência artificial vem para concretizar, talvez, um sonho que eu sempre tive, que é sistemas precisam ser inteligentes. Não dá para depositar somente na mão do usuário, do gestor, todas as decisões que precisam ser tomadas. E até antes da popularização era isso que acontecia. Né? Então era um sonho que eu tinha e isso se concretiza com a popularização do assunto e com a redução do custo também, né? Porque ficou muito acessível, democrático, todo mundo tem. Hoje todo mundo é acessível para quem quiser. Né? Eu brinco, eu tenho Manus, Gemini e GPT. Não, aí você tá com trio dos sonhos. Mas o que eu mais uso é o Manus. Mas eu falo que é o meu melhor funcionário, porque ele trabalha para mim todos os dias e é muito barato. Muito barato, sem reclamar, não falta. Você pode estar dormindo e estar trabalhando. Tá trabalhando. É isso mesmo. Já automatizo, ele me faz economizar um baita tempo, os 3 ali são sensacionais. Eu uso muito Manus também. E eu gosto muito daquela parte de você poder mandar por e-mail a sua demanda. Sim. E ele executa, depois te responde. Então é como se eu tivesse lá uma pessoa à disposição a qualquer horário do dia, né? Qualquer hora do dia. Então isso facilita muito essa vida cada dia mais corrida, né? Sim. As entregas cada vez mais necessárias. Então isso me facilita muito. Abra aqui o e-mail, se você faça isso, e ele depois já me entrega. Já automatiza, né? Mas hoje você tá... Conta um pouquinho para o pessoal. Sim. Hoje você faz tanta parte de treinamento, mas também você implementa fluxos de automação dentro das empresas, né? Quando eu saí da mesa e fui para o palco, eu tinha percepção que quando eu saía do palco, descia do palco, as pessoas me olhavam e falavam assim, me oferece alguma coisa? eu quero comprar algo a mais de você. Sim. E eu não tinha, bem no começo, eu não tinha ali em 2023, né? Meu primeiro treinamento foi 29 de março de 2023, foi bem no comecinho mesmo. E eu comecei a perceber isso, eu tinha essa percepção que as pessoas me procuravam, e aí, o que mais? Sim. O que você tem? Então eu montei um processo onde eu tenho desde a conscientização, através de palestras, a parte de educação, que são os treinamentos práticos, uhum. E vem para a parte de automação até a entrega de servidores. Então, tenho toda uma esteira, e aí não é sozinho, claro, eu tenho sócio, parceiros, colaboradores que me ajudam a fazer essas entregas, né? E eu me torno a cara desse processo. Né? Então, desde a conscientização até a entrega de servidores. E aqui no meio eu tenho o que imaginar, desenvolvimento de plataformas, mentoria de setores de desenvolvimento de software, porque pode parecer estranho, mas é um desafio das empresas de desenvolvimento ligar. Como que eu faço? Beleza, agregar valor na minha produção, ok, já entendi. Sim. Mas como que eu uso essas ferramentas e agrego valor para o meu cliente? E para o cliente do meu cliente? Então, pensando num SaaS. Resolvi meu problema do dev, ok, melhorei. Como que eu agrego agora valor para o meu assinante? E se esse meu SaaS for
de prestação de serviço, como que eu agrego valor para o cliente do meu cliente. Então, eu faço mentoria para conduzir essas pessoas, né, esses profissionais, nesse caminho. Né? Mais o desenvolvedor mesmo. Ali. Mais o desenvolvedor. Então, tem desde a área técnica para a área também back-office, né, automações simples de atendimento e a entrega de servidores, que eu chamo que é o filho mais novo e com grande potencial por conta de segurança, possibilidades, integração, parte estratégica, proteção de dados e assim vai. Muito bom. E assim, a gente estava conversando antes também, né? Sobre o que a gente vai falar. E assim, tem um mundo, né, de coisas que a gente pode falar aqui. E aí a gente acabou optando ali por falar sobre tendências e responder uma pergunta, né? As pessoas vão ser substituídas pela IA? Olha, gente... Acho que tá todo mundo com medo. Então, vou perder meu emprego? Tem notícias e tem más notícias, né? Então, vamos começar pelas boas notícias. O que eu vejo é uma grande oportunidade, tá? E arrisco dizer que nas últimas décadas a maior oportunidade que se apresenta para nós para empreender. E aí, quando eu falo empreender, não só empresa, intraempreender, você como colaborador, você como trabalhador, você como operacional, entender de como que essas ferramentas funcionam para que você possa aplicar no seu dia a dia e agregar mais valor inicialmente para você, para a empresa que você está inserido, para a sociedade, para a família e assim vai. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Agora, existe de fato, e aí vem uma notícia, o risco de substituição, mas não de pessoas, mas sim de tarefas. E, consequentemente, num segundo momento, de pessoas também. Mas que perfil das pessoas que não entenderem a boa notícia, que é a adaptação. Sim. Né? Então, o que eu tenho percebido, e eu recebo essa pergunta também o tempo todo, né? todos os dias, e em todas as oportunidades eu falo exatamente a mesma coisa. O seu risco não é a IA tomar o seu lugar, é você ser substituído por alguém que já entendeu como que isso funciona, como que essas ferramentas funcionam, como que isso se conecta. E aí eu acendo uma luz amarela de alerta que vão ter pessoas com menos experiência, menos formação e às vezes até menos capacidade cognitiva, mas que entenderam como que essas ferramentas funcionam e fazem uma entrega melhor do que a nossa entrega. Essa é uma luz amarela. Vou acender uma outra. Se a é democrática, tem muitas pessoas usando, neste exato momento, tem alguém que recebeu algum relatório meu, um cliente, e ele está utilizando inteligência artificial para analisar o que eu enviei para ele, para de fato saber o que eu entreguei, se é bom, se é ruim, se faz sentido, qual que é a qualidade daquilo e como que ele pode me questionar a respeito desses números. E se eu não elevo o meu nível de interação, eu estou assinando a minha rescisão de contrato com esse cliente, porque vai aparecer alguém com menos capacidade, mais barato, menos formação, menos experiência, mas que consegue entregar um trabalho melhor, mais rápido e mais barato e com nível de interação e de dados e de informações que ele gostaria. Show. Pelo simples fato de ter uma ferramenta que está disponível para ambas as partes. Eu digo muito que a gente não foi preparado para viver o que a gente está vivenciando hoje. A gente não foi preparado. Ninguém nos avisou que em 2025 a gente teria essa disponibilidade ferramental. Ninguém nos avisou sobre isso. Mas não adianta a gente chorar, passou, gente. Agora é olhar para frente e se adaptar. E se capacitar, ler, buscar, se conectar com pessoas que podem te orientar, né? Mas de fato, sim, muitas pessoas vão perder as oportunidades. E aí, olhando para o lado do empresário, eu sei como entrevistar uma pessoa para contratar. Agora, como que eu faço para contratar um robô? Seja ele digital ou mecânico, né? Como que eu faço? E aqui vem um outro desafio, porque um dos erros que eu mais vejo dentro das empresas é depositar na operação ou no estratégia ou no tático a decisão
de como usar, o que fazer com IA. Sendo que isso tem que estar ligado no estratégico. Exato. Que é o que eu vou fazer, para que eu vou usar e principalmente, que é uma pergunta que quase ninguém sabe responder sobre isso. Quais resultados eu tenho obtido? Se não reduziu o custo, se não aumentou o lucro, se não melhorou a produtividade, se não otimizou despesa, enfim, se não tem nenhum tipo nada disso medido, você não está usando IA. Exatamente. Você só tá entrando na modinha. Entrou na modinha, exatamente. Pegou o hype. Pronto, pegou o hype. Ah, não, na minha empresa eu usei IA. Tá. Aí eu sempre pergunto, quem está usando, para quê e quais resultados obtidos? Sim. E começa a gaguejar. Aí, então é moda. E tá tudo certo, já deu o primeiro passo. Agora a gente precisa refinar isso, né? Porque aí vem esse desafio. Beleza. A substituição, já entendemos. E o empresário, como que fica nesse jogo, né? Qual que vai ser quais ações ele pode tomar? Primeira coisa, ele precisa entender também sobre isso. Exatamente. Ele deposita lá no tático e no operacional e ele acha, não, o que eles decidem? Não, calma, você precisa entender o que está acontecendo lá também. É mudança de cultura, é mudança de tecnologia, é adaptação tecnológica. A gente vê o uso muito frequente de ferramentas gratuitas e tá tudo certo, é a porta de entrada, mas para negócio você não pode depositar. Não dá, cara, é muito ruim para negócio. É muito, cara, muito ruim e muito arriscado também. Não é que pode acontecer um vazamento de dados, não, vai acontecer. Né? É quando, é que a gente que precisa estar preparado para o quando, porque vai acontecer, né? E eu vejo que as pessoas meio que delargam isso e não colhe algo ok. E aí fala assim, porque essa inteligência artificial não me entregou nada. Eu falei, oi? Será que é a ferramenta ou a forma como você conduziu essa história? Né? Essa implantação, vamos dizer assim. Eu participei, quando eu trabalhei com software de back-office, implantando, eu participei de muitas implantações. E era muito interessante, eu faço muita analogia do que eu vivenciei naquela época com o que está acontecendo hoje. Nesse boom dos softwares ERPs, eu estava bem no olho do furacão e era muito comum, no início da implantação, o gestor falava assim, nossa, maravilha, eu vou poder mandar embora uns 4. Aí eu falava, então, deixa eu te alinhar a expectativa, talvez você tenha que contratar até mais gente e mais capacitada para operar essa ferramenta. Sim. E muitos, naquele momento ali, aquele banho de água fria, né? Achei que eu ia poder reduzir minha equipe, porque eu estou colocando software, não, a possibilidade até de aumentar a equipe para operar isso que você tá contratando, né? E agora a mesma coisa, né? Ou seja, dizendo, eu preciso reduzir meu quadro, mas você está pensando em fazer isso com o quê? Com inteligência artificial. Bom, existe a possibilidade, mas não dá para depositar expectativa nisso, porque é bem provável que você tenha que melhorar a capacitação dos seus colaboradores, trocar algumas peças de lugar. Melhorar processo. Processo, quando tem. Às vezes tem. A maioria não tem. Não tem, né? Aí joga assim, não, porque a IA vai resolver. Do jeito dela, né? Aí faz. Aí você quer que ela decida sobre isso? Mas não é inteligente? Eu falei, gente, é inteligente, eu ando de preto, mas não sou mágico. Então, assim, não consigo ainda fazer dessa forma. E ela também não. Mas ela está errando muito. Claro, mas olha aqui, a gente precisa definir esse processo. Então, realmente é uma oportunidade de evolução. Como negócio, como profissional, sabe? E prático. Sim. Não é teórico, não é apenas teórico. É prático. E não é para 10 anos. É para agora. Né? Exatamente. Então, eu vejo é muito comum. Este ano estou pensando em colocar alguma coisa de inteligência artificial. Amigo, você já está atrasado. Exatamente. Você já está atrasado. Né? E te digo mais, o seu concorrente já fez. Com certeza. Cara, já tem empresa com fluxos de automação assim perfeitos. Terminou a reunião, ela já manda os to-dos para você.
Já confere se está executando ou não, já pluga em RP, tá uma loucura aqui. Notificações e acompanhamentos e tudo automatizado. Exatamente. E por uma ferramenta, que isso é muito legal também, eu gosto muito de trazer isso, foi uma ferramenta que ela abstém a opinião dela. Ela trabalha em cima de dados, números, performance e resultado. Então não tem essa de eu acho que se a gente fizer... Não, é esse caminho que a gente tem que seguir. E se não fizer isso, vai acontecer isso. Exato. Né? E isso é muito legal para quem está envolvido tanto na operação quanto no tático estratégico, porque tira a pressão da opinião. Né? Tira a pressão da opinião. E reduz o cortisol no coraçãozinho, gente. Reduz o cortisol, porque para de ter a tal da briga. Eu não falei isso, falou. Não. Quando você coloca automação, não tem... não, tá aqui, ó. Reunião, participou, já gerou aqui o plano de ação, você disse que era tal dia, pronto, acabou. Exatamente. Né? E reduz o cortisol no coraçãozinho pra gente viver mais tempo. Reduz o estresse. Excelente. Agora eu vi, Tiziano, que estamos em 2026, né? A maioria das empresas hoje não consegue implementar a IA de fato por falta de fluxos de processo bem definidos. Sim. Então, acho que antes da empresa pensar assim, eu preciso pôr IA, ela precisa definir quais são os processos que ela faz. Perfeito. Né, internos, porque senão ela não vai conseguir implementar. Vai ficar assim, derrapando nesse processo e não avança. E aí gasta dinheiro, deixa todo mundo dentro da empresa nervoso. Porque o processo não anda, a coisa não anda. Não acontece, não tem resultado. Exatamente. Então, assim, eu acho que antes de implementar, as empresas precisam ter essa percepção. E, cara, é muita empresa. Eu sou consultor de Sebrae também. Putz. Então, você sabe. E de vários tamanhos. Vários segmentos. Porque tem uma característica interessante sobre essa tecnologia. É a primeira vez na nossa história que uma tecnologia impacta em todas as áreas. Exatamente. Diferente de outras épocas, era nichado o impacto. Dessa vez, não escapou ninguém. Não escapou ninguém. Nem de segmento, nem de nível de formação, nem de nível intelectual, nem de tamanho de negócio. Não escapou ninguém. O impacto são em todas as áreas. Todas, exatamente. Esse dia eu estava vendo um meme, recebi um meme de um amigo, que o meme era o seguinte, duas pessoas conversando, eu falo assim, nossa, eu estou muito preocupado. Preocupado com o quê? Essa tal de inteligência artificial aí vai me substituir. Aí o outro olha para ele, toma vergonha na sua cara, você é borracheiro. Mas, gente, você é borracheiro, mas é verdade. Uma hora vai chegar lá também. Então, não tem escapatória. Mais cedo ou mais tarde também vai chegar no borracheiro. Exatamente. Né? Então, é do CEO ao borracheiro. E em segmentos que eram vistos até, de certa forma, até um tempo atrás, blindados. Exemplo, área da saúde. Todas as plataformas já começaram a lançar assistentes especializados na área da saúde, como ferramenta. Dizendo, mas poxa, o pessoal vai usar... Teve GPT Health agora, né? O GPT Health, Cloud. Turma, vamos parar de show. O pessoal pesquisava no Google. Sentia uma dor nas costas, ia no Google, pesquisava, pegava aquele calhamaço de diagnóstico, aí depois, só depois, ia atrás de um profissional. Enquanto o profissional falava o diagnóstico, ele pegava o celular e ficava, não, é isso mesmo, não. Acertou o diagnóstico, doutor. Ou seja, confrontando a autoridade do profissional com o Google. E tá tudo certo, gente, era o momento. E agora você está achando ruim que a inteligência artificial está lançando uma ferramenta disso. Não, é o caminho, não tem... Então até essas profissões que eram, eu entendia como profissões blindadas nesse sentido, também estão sendo impactadas. Sim. Né? E a pergunta é, com essa massa gigante de pessoas que talvez uma boa parte consegue migrar. Né? É ilusão também falar, não, vai encerrar aqui uma oportunidade e vai abrir a mesma quantidade do outro lado. Não vai. Não vai, vai abrir uma quantidade, mas não é a mesma quantidade. O que nós vamos fazer com esse pessoal?
Isso é uma reflexão, assim, importantíssima, né? O que nós vamos fazer com esse pessoal? Então a gente tem uma parte que vai migrar, Sim. outra parte que vai para um mercado. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de falar desse exemplo de roupa. A gente pode ir numa loja de rede e comprar uma roupa. Mas a gente também pode ir num alfaiate, numa costureira, que ainda existem algumas empresas dessas. A diferença é que na loja de rede eu vou pagar 100, no alfaiate é 1.000. Então vai ter também uma parte disso que vai migrar e não vai utilizar a inteligência artificial. Então pode ser que na área artística, na área de desenvolvimento de software, vão continuar ainda os pequenos estudos. A diferença é que você, de fato, que é um trabalho num nível de personalização que você entende que não entrega, aqui é 100, lá é 2.000. Tá tudo certo. Mas ainda assim, vai ficar uma grande massa de mão de obra que o que a gente vai fazer com eles? Exatamente. O que vai ser feito? Existe resposta? Existe algumas possibilidades e propostas, né? Renda mínima universal. É o que o Elon Musk fala. Elinho, eu tenho intimidade, né? Elinho. O que o Elon Musk fala sobre a renda básica universal, né? Onde todo mundo, já que a gente não vai precisar trabalhar, todo mundo vai receber um valor que será suficiente para você se sustentar, consumir, até porque se as máquinas produzem, alguém precisa consumir. Exatamente. Isso que vai ser produzido, né? E a gente vai se dedicar mais à filosofia, à natureza, observar o universo, né? Ou seja, talvez voltar um pouco na época dos gregos, dos romanos, né? Que horas ali filosofando sobre a vida, sobre a existência e assim vai. Perfeito. Será? Não sei. A gente não tem como cravar essa possibilidade, né? Falar, não, que isso vai acontecer de fato. Isso vai acontecer. E outra pergunta que me faz também é quando? Olha, eu não consigo cravar quando. Eu te falo que estamos aceleradamente indo por esse caminho. E a dobra a cada 7 meses a capacidade. 7 meses. Esse ano já começam a ser entregues os primeiros robôs de assistência doméstica, né? Daqui a pouco eles vão estar circulando aqui também entre a gente. Né? A gente vai precisar aprender a lidar com isso, com essas máquinas. Agora eu vi esses dias um meme, o cara falando assim, imagina se acordar de madrugada pra ir no banheiro, você olha um humanoide te olhando, cara, eu ia ficar louco. Você abre o olho, aquele de madrugadinha que você abre o olho assim do nada, né, e tem uma máquina assim... Doido. Então, isso aí, essas máquinas já começam a vir para dentro das nossas casas. E já tá vendendo nos Estados Unidos, sim, né? Esse NIO, que é o nome desse equipamento, $20.000 para você comprar ou $600 por mês para você alugar. Eu morei um período lá nos Estados Unidos, pouco tempo, mas foi interessante para eu conhecer um pouco da cultura. Uma faxina uma vez por semana nos Estados Unidos é $100 por semana, então dá $400 por mês, uma vez por semana. Você tem um assistente robótico que executa isso todos os dias, além de outras atividades. Sim. $600 por mês. O que vai acontecer com as pessoas profissionais que vivem do house cleaner lá? Sim. Então já começa esse impacto em 2026. Demora um pouquinho para chegar no Brasil? Demora, mas vai chegar. Assim como o carro elétrico, outras inovações que vai chegar. Como que a gente vai se preparar para isso? Exatamente. Então eu vejo de forma muito evidente que como sociedade a gente precisa começar a pensar no todo. Começa na empresa, começa dentro de casa, na verdade. Né? Ou seja, eu preciso ensinar as pessoas que estão ao meu redor como reconhecer um vídeo de IA, como reconhecer um áudio de IA, né? Como utilizar isso para estudar, como utilizar isso para aprender depois, como que eu faço para utilizar isso no meu trabalho, e aí ser evoluindo, né? A questão é que tem local, o Brasil é gigante, enorme, né? Eu já dei palestras em ambientes super estruturados, em ambientes que era piso de chão batido. Sim. Né? Para falar do mesmo assunto. Será que a velocidade de chegar em um é a mesma que vai chegar no outro? Não é, a gente sabe que não
Não vai. Tem uma desigualdade bem grande aí. E o que a gente vai fazer com essas pessoas? Exatamente. Vamos fechar os olhos e fingir que não existe, não tem como, né? Não tem como. E é um desafio. E é um desafio nosso. Não é da esfera federal, Estado. Não, é de toda a sociedade. Né? Agora, por exemplo, eu quase não compro roupa, né? Lá em casa minha mulher compra roupa a semana inteira. Todo dia chega um pacote pra ela e quase não compro. E vem algumas ali pra você, vem algumas peças ali. Aí, final do ano agora, fui lá na Renner. Às vezes eu compro, vou na Brookfield e tal, mas eu fui na Renner, que precisava comprar um volume maior, porque eu emagreci e eu tava sem roupa. E aí, cara, eu cheguei na Renner, e aí minha mulher já sabia tudo e tal. Primeiro fui no caixa sem fila, automático. Cara, eu botei a roupa dentro do cesto. Apareceu todas as roupas que eu comprei lá. E eu mexo com tecnologia. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, não precisa de mais de atendente, não. Não. Coisa mais simples. Você não precisa colocar QR Code, de código de barra, nada. Você pegou a roupa, botou dentro do cesto, ele automaticamente calcula todas as roupas e tava lá, paga. Pronto. Paguei com relógio, acabou. Exato, quantos paguei empregos? Com relógio, exato. Ali, quantos que foram perdidos naquele momento? Exatamente. E esse exemplo que você deu é muito interessante, porque os supermercados estão passando por isso, né? Demorou um pouco a chegar aqui. Sim. Eu morei fora em 2016. Lá eu já vivenciei muito disso. Então, 10 anos aí de diferença. O detalhe, olha que interessante, né? No dia que eu passei por essa experiência, nessa loja, aqui no shopping, na mesma hora, um funcionário estava chegando. Quem estava nos atendendo era o gerente da loja, ele estava chegando, atrasado, e ele falou assim, pô, você mandou... Ele atendendo a gente, o funcionário chegou, você mandou uma mensagem lá e tal, brigando comigo só porque eu cheguei atrasado. Então, perceba, a substituição pelo simples fato de eu querer colocar tecnologia. Sim. Parte, às vezes, muitas das vezes, do simples fato de eu não conseguir que as pessoas se adaptem a uma regra simples que é cumprir o horário. Sim. Então, não estou colocando caixa automático porque eu não gosto de pessoas, não. Estou colocando para que as pessoas que me compram possam ter um atendimento melhor, como experiência. Exatamente. E quando você vai fazer alguma compra, você não quer... Você não está esperando do caixa um acolhimento, uma empatia. Não, cara, você quer passar a compra... Embora, porque senão minha esposa ia querer gastar mais. É tipo isso, É porque eu comprei pra mim, ela, amor, me leva isso pra mim, leva isso pra mim, vambora. E aquele caminhozinho ali do caixa, né? Tem várias opções ali. Então, é isso. E aí, a substituição, em alguns momentos, é isso, cara, porque eu preciso de agilidade. É um clique. E aí, quando a gente começa a observar ao nosso redor, de fato, uma pessoa que tem um pensamento dessa forma, ela já está fora do jogo. Sim. Ela só não percebeu. E se ela não se adaptar, esse é um que a gente vai ter que cuidar. Como? Não sei ainda. Vamos ter que aprender e desenvolver algo juntos. Exatamente. Né? Outro caso, desculpa te interromper, outro caso interessante de questão de tecnologia, eu passei agora o final do ano em Cabo Frio, Arraial do Cabo. Aí fui pra lá, tá? Tava pouco lotado. Nossa, que transtorno. Eu falei, nunca mais eu quero ir em alta temporada. Não, Arraial, aquela escada ali, eu vi a imagem, eu falei, ou você sobe e desce de forma até não espontânea, porque... Não, fila pra tudo. Eu já tava assim, pra ir embora, eu gastei 12 horas pra chegar em casa. Cara, eu já não tava mais aguentando. Mas lá em Cabo Frio, eu fui comprar um negócio numa barraquinha. E aí eu não uso mais carteira. Então eu fui pagar com o meu relógio. Tinha um senhor do meu lado, devia ter uns 50 anos. O cara ficou impressionado porque eu usei o meu relógio para pagar. Isso é uma tecnologia antiquíssima, né? Eu uso há anos já. Faço quase uns 10 anos que tem. Eu acho que já tem mais. Já tem mais. Que eu uso já tem uns 7 anos, mais ou menos. Até o Apple, o Smartwatch 2 lá, eu já tinha isso. Já tinha isso. E aí,
ele ficou impressionado e ele começou, cara, aonde a gente vai parar? Só para ilustrar isso que você falou, o que a gente vai fazer com essas pessoas? É isso. O cara nunca tinha visto uma pessoa usar um relógio ou o celular dele, para pagar uma conta, né? Então, assim, o que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? E a disparidade é muito grande. É muito grande. Isso é tão sério. A Indonésia, por isso que não é um hype, não é uma modinha. A Indonésia, em 2024, o Estado percebeu que pessoas 40 a mais teriam dificuldade para esse novo mundo que se apresenta. Sim. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram um programa país de capacitação em novas tecnologias, inteligência artificial, inovação, para essas pessoas, 40 a mais. Porque eles entenderam o seguinte, tá, ou eu capacito essas pessoas para que elas possam voltar ou continuar no mercado de trabalho, ou então vou ter um problema gigante daqui a algum tempo. Sim. E aí eu trazendo isso para a nossa realidade. Eu percebo que pessoas 40 a mais, elas têm, quando elas entendem para que funciona e como que funciona, elas conseguem extrair melhor dessas ferramentas. Então, estou falando de ferramentas simples. Vamos pegar aqui o ChatGPT. Pessoas 40 a mais, por conta da experiência, da forma como eles foram capacitados, teve a formação, eles conseguem interagir melhor com essas máquinas, com essas ferramentas, e extrair melhor resultado. Ao mesmo tempo que eles têm uma dificuldade nessa interação, a turma mais jovem tem mais facilidade, mas a falta da experiência, do lidar com o ser humano acaba dificultando e o resultado fica ruim. Sim. Então a gente tem aqui uma oportunidade de criar um programa, e aí isso tem que ser amplo, né? Mas criar um programa onde eu possa capacitar essas pessoas para que elas sejam mentoras dessas outras que estão chegando. Sensacional. Já me deu uma ideia até de negócio. Nicolau, eu sou sócio, hein? Vamos junto. Manda Fernando Potti, da Senior Tech Ventures. Olha o negócio aqui. Olha o negócio. Como que eu faço para juntar essas pessoas aqui, para que essas possam falar, não, você conseguiu melhor por quê? Consegui este caminho. E eu não estou falando de só técnica, processo e método. Estou falando de comunicação, de experiência que só o cabelo branco dá. Exatamente. São coisas que a gente não aprende no livro. É o cabelo branco, a vivência, né? Então, eu preciso fazer com que essas duas partes, hoje elas se conversam pouco. Muito Existe pouco, um problema de comunicação grande, né? Mas se eu trago isso para dentro de uma capacitação ampla, onde eu faço a mesclagem e coloco... Eu estava te contando do caso da turma que eu fiz, que eu tinha de um lado 70 e na mesma turma 19. 70 anos, 19 anos. Baby Boomer com Alpha. Com Alpha. E os dois saíram com conteúdo utilizando e alinhados de como que isso funcionava. Sim. Aí aquilo me deu, eu falei, cara, aqui tem algo a ser mostrado, a ser falado, né? Então é muito perceptível. Então, exatamente. 40 mais, ele tem melhores resultados, mas porque a experiência é uma oportunidade como sociedade, inclusive. E a Indonésia não fez isso apenas por conta de deixar essas pessoas sem trabalho, mas é porque como país ela fica para trás. Exatamente. Então, como estratégia de país, eu preciso resolver isso. E não posso jogar na mão deles. Não, eu preciso assumir esse papel e capitanear isso e resolver isso. Até porque já tem país adotando a moeda oficial como criptomoeda, né? Sim. El Salvador, e se não me engano, tinha mais um país também. Não sei, algum aqui na América, eu não vou lembrar. E aí, como é que você... É uma moeda digital... que é o meio das pessoas trocarem produtos e serviços, se elas não tiverem uma inclusão básica, né? E aí entra uma pergunta que eu queria te fazer. Você acha que essa evolução tecnológica ela vai gerar mais igualdade social? Complexo. Então, até 2023, eu tinha era muito preocupado com isso. Sim. Sobre a desigualdade que já existe e como que isso ia ser ampliado. Porque se demora mais a chegar aqui, essa pessoa vai ter menos oportunidades. Sim. Quando eu percebi que se houver um interesse de levar oportunidade para
todas as partes, eu entendi que só isso deve acontecer, mas só se houver uma inércia. Uhum. E eu não vejo isso hoje no Brasil, uma inércia nesse sentido. Eu vejo um esforço de todas as áreas para fazer com que isso chegue. Então eu não me preocupo mais do aumento da desigualdade, eu me preocupo mais na velocidade com que a gente vai fazer com que isso chegue. Exatamente. Né? E eu vejo que a gente está bem acelerado, a gente está bem avançado. O Brasil hoje é um dos países que mais utiliza ferramentas de inteligência artificial no mundo. Eu acho que fica atrás apenas dos Estados Unidos. Eu não sabia eles davam. A gente é um dos que mais usa no mundo. Né? A gente conseguiu absorver essa tecnologia muito rápido. Não estou dizendo que está 100% certo, mas a gente foi muito rápido em entender e absorver isso. Então, uma crítica, né? A gente digitalizou antes de alfabetizar. É isso, é perfeito. Já cheguei em situações de vamos colocar aqui várias tecnologias de inteligência artificial, perfeito. Mas o ponto ainda era no caderno. Enfim, acontece. Né? Então, eu penso que essa desigualdade ela só vai agravar se a gente tirar o pé do acelerador. Sim. Onde que eu vejo o nosso desafio hoje? A gente estava até conversando sobre questão de investimento. Direcionar para onde, com quem e em quanto tempo. Então, manter essa linha que aí eu não vejo a IA aumentando a desigualdade. Os riscos que eu vejo são outros, né? Sim. Da inteligência artificial, mesmo com todo esse processo, tá? Ela ser mal implantada, mal direcionada, mal supervisionada. Eu vejo mais risco nesse sentido do que do aumento da desigualdade. Sabe? Sim. Mas foi uma preocupação que eu já tive muito. Eu fico assim um pouco preocupado. A gente hoje, a gente está num grande centro, não é o maior do país, né? São Paulo é muito maior. Mas, por exemplo, minha família tem um sítio, fica menos de 100 km de BH. E aí, quando a gente... Né, você vai pra lá e você conversa com as pessoas lá, existe um abismo, cara, assim. E aí você fala, cara, eles estão perto, querendo ou não, de um grande centro. E aí isso me gera um certo temor, assim. Cara, será que essas pessoas vão conseguir se adequar a esse mundo que tá virando ou não? Né, vai ser Tem internet lá? Tem, bastante. Tem uns 5 provedores na cidade, desse tamanhozinho. Tem GPS? Tem. Tem também. Sim. Vai chegar. Agora eu pergunto, será que lá nesse ambiente eu quero ser atendido por um robô? Ah, não. Então, veja, inteligência artificial também vai chegar lá. E esses ambientes vão permanecer. Lembra que eu te falei da costureira? Sim. Então, esses ambientes, eu quero inclusive que permaneçam assim. Eu quero gerar renda. É o refúgio. Aí vem essa questão, quando eu estou te falando, então a gente acelerar num lado, a gente tem que acelerar, e do outro lado a gente precisa também manter que isso aqui vai gerar valor também. Sim. Então, aqui eu não quero que o fogão a lenha, na hora que eu chegar tem um robô no fogão. Não, eu quero aquela senhorinha, aquele senhorzinho, aquele disco de arado, com bastante banha, linguiça, torresmo, fazendo aquela polenta. É isso, eu não quero um robô fazendo isso. E aí essa mão de obra, essas pessoas, por incrível que pareça, vão ser melhores remuneradas. Vai valorizar porque é um trabalho mais difícil, né? Isso. Querendo se achar. Sim. Porque quando a gente fala de evolução tecnológica, principalmente na era da IA, as habilidades humanas como empatia, inteligência emocional, criatividade, curiosidade, que isso aqui pertence a gente. Sim. Como ser. Essas habilidades vão ser mais valorizadas. Por isso que eu te falo que a questão da adaptação e da migração, tem pessoas que vão migrar para a área tecnológica, mas tem pessoas que vão voltar para as origens. Vão entender que se eu volto para cá, eu consigo viver disso e consigo continuar gerando renda. Onde que está o risco? Quem não consegue nem para um, nem para o outro. Exatamente. Esses aí que não tem, a gente vai ter que cuidar deles. Sim. Tá? Mas quem enxergar e se conseguir se adaptar, cara, vai conseguir gerar renda dos dois lados. Né? Muito bom. E assim, eu tenho ouvido muito falar sobre
sobre a China. O nível de automação, de automatização de tudo lá. E aí eu tô, assim... Eu fico procurando saber com pessoas realmente que entendem. Como é que tá esse movimento? Você pega uma população de mais de 1 bilhão de pessoas... Sim. E, cara, tem mão de obra abundante... E eu tava vendo lá as fábricas agora com robôs. Dark Factory, né? Que trabalha no escuro. E, cara, como é que tá esse mundo lá? Porque é muito fechado, então a gente... Sim, a gente vê notícia... eu gosto de acompanhar algumas pessoas que viajam para lá e perfis diferentes. Aquele que mostra só o lado tecnológico, e a Dark Factory, os caminhões autônomos e tal. Mas também aquelas pessoas... Drones fazendo entrega. Os drones fazendo entrega. Mas eu gosto de acompanhar também aquelas pessoas que entram naqueles ambientes que a câmera comum não vai. Uhum. Né? Então ele entra naqueles corredorzinho que tá ali esquisitinho, uma portinha de nada, ele enfia lá para dentro e descobre uma moradia onde o pessoal tá dormindo entulhado, 20 pessoas num quarto que caberia 2, né? E é o que eu percebo. Essas pessoas aqui, essas pessoas que nem todo mundo se adaptou. Então a gente tem pessoas, motoristas de caminhão, que agora é automatizado, ele perdeu. E ele não conseguiu ir para o outro lado. Então, essas pessoas, que é o que a gente está falando, que vão precisar ser cuidados. Então, de fato, tem um nível de automação altíssimo. Altíssimo. O dinheiro lá é digital, é tudo digital. Tudo digital. Tudo digital. Eu não imagino um modelo desse sendo aplicado a goela abaixo aqui no Brasil. Sim. A parte cultural é muito diferente. A parte de legislação trabalhista também, que é muito diferente, porque totalmente. Ainda tem esse detalhe. Ou seja, começa a contratar um monte de robô aqui, robô não precisa pagar INSS, FGTS, e aí como que fica? Por isso que tem que ser algo amplo. Sim. E todas as esferas têm que participar, né? Mas de fato lá a automação em alto nível, mais inclusive do que os Estados Unidos. Muito mais. Já fui para os Estados Unidos algumas vezes, tem fax nos Estados Unidos ainda. O povo até fax. O ano... É um país muito louco. Até assim. 2024 o Japão aceitava imposto de renda via disquete. Cara, acho que não lembro demais de máquina. Acho que quando que parou a máquina de aceitar disquete. E vou mais além. Fax ainda se vende e é muito usado no Japão. Caramba. Ainda tem lá, você compra um fax novo, aqueles rolinhos e tal. Turma, para quem não sabe o que é fax, eu tenho um lá em casa. Eu ganhei é verdade, tem gente que não sabe. Eu ganhei um fax do meu sogro. Ele tem uma eletrônica e aí apareceu esse fax. No dia que aparecer... consegue pra Item de colecionador. Item de colecionador. E o meu desejo é levar ele para os eventos, vir num ambiente desse e trazer, para mostrar o que é um fax, porque nem todo mundo conhece. Só tem um detalhe. Aquilo pesa, que eu não tinha noção do quanto que aquilo pesa. Pesa 1 tonelada um aparelho de fax, né? E eu falei, gente, como é que eu vou carregar isso aqui? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir, tirar o que pesa e deixar só a casca dele, porque não dá para transportar aquilo. É só o gabinete dele ali. Só o gabinete. Tá lá em casa, tá lá parado. Depois eu vou te mandar uma foto dele lá. Eu vou ter que descascar ele para poder trazer, para levar. Porque eu quero levar. Eu vou em palestra, em treinamento, eu falo de fax, eu vejo como as pessoas ficam me olhando assim. O que é isso, né? Isso, hein? Fax. Eu não tenho noção. Tem uns que levantam a mão e falam: mentira, você não tem idade para isso, não, rapaz. Para com isso. Né? Mas ainda tem essa aceitação. Nos Estados Unidos tem as agências, né, onde você consegue enviar e passar fax, ainda tem essa burocracia. Por isso que eu estava te falando, né, que esse dado da aceitação nossa com a inteligência artificial, a gente acelerou muito nesse processo. O Brasil é referência em sistemas bancários, em aplicativos bancários para o mundo. Setor bancário eu já vi mesmo. Setor bancário, nossa, é muito avançado. Digitalização, Pix, inclusão bancária, né? Inclusão bancária. Pix é algo que o mundo começa a observar e querer. Sim. Também essa tecnologia, né? Então, de fato, a gente está muito acelerado nesse processo. O que a gente precisa observar é como que a gente inclui todo mundo, mas nem todo mundo vai conseguir se adaptar ou migrar. Né? Exatamente. Assim, eu fico vendo, é uma dicotomia, né? Muito...
Às vezes, talvez, igual a gente citou os Estados Unidos, no mesmo país você tem a Califórnia extremamente tecnológica, as grandes tecnologias nascem lá. O Texas, muito forte nisso, mas você vai lá no Alabama, você vai ver o cara usando um fax. É um negócio muito, muito louco, né? Assim, essa coisa de tentar... Tá evoluindo tão rápido que nem todo mundo tá acompanhando, de fato. Por isso que eu perguntei da China, porque eu acho que ela é um experimento. Mesmo que ela seja muito fechada, ela é um experimento talvez para nós... Pra gente observar. Observar o que eles estão fazendo ali. Isso aí. E até pra gente ver, esse caminho a gente não vai seguir. Esse aqui Exatamente. vai. Esse a gente puxa para cá, esse não. Né? Ou seja, o que de fato dá pra gente aproveitar, adaptar culturalmente, tal, o que dá pra gente aproveitar ou não. Nem tudo eu vejo como... salutar, nem toda automação. A área de automação, por exemplo, é muito comum a gente chegar, eu quero automatizar todo o meu processo comercial. Eu falei, calma, gente, peraí. Deixa eu entender. Vocês têm processo comercial primeiro? Começar. Deixa eu entender aqui. Então quer dizer que agora o seu cliente... Não, gente, peraí. Se for um cliente que precisa de um acolhimento, você vai colocar um IA para conversar com ele? Não, peraí, vamos fazer. Isso aqui a gente automatiza, isso aqui não. Né? Não é tudo, saiu... Sim. Né? Não é tudo. Agora eu queria entrar num assunto mais polêmico, que aí a gente já falou assim, da evolução, da coisa toda, né? A cada 7 meses dobra. Mas eu tenho lido muita coisa também, falando, por exemplo, a OpenAI, que é do GPT, ela precisaria, se não me engano, de mais 3 bilhões de dólares até 2030. Ela tem que captar esse recurso, senão ela não vai conseguir manter o que ele entrega hoje. Ou seja, não estou falando nem de evolução. E a gente sabe hoje que inteligência artificial gasta muita energia, água pra caramba. Esse ano 2025 gastou muita água. Então, assim, isso pode botar em xeque, em risco, essa evolução da IA? Como é que você está vendo isso? Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente já estão sabendo disso também, né? Não, pois é. Tem a antítese aqui, né? E vindo para cá, eu estava lendo algumas notícias, o CEO da OpenAI, Sam Altman, né? Sam Altman estava indo para Emirados Árabes, acho que é isso mesmo, em busca de 50 bi, para continuar na aceleração. Não dá lucro, inclusive dá muito prejuízo. Muito prejuízo, né? E algumas coisas, alguns fenômenos têm acontecido, né? A área de hardware, por exemplo, memória subiu, mais que dobrou em um ano por conta da busca. A China tem participado de todos os leilões de equipamentos, porque data center, eles trocam de equipamentos com muita frequência. Só que esses equipamentos não trocam porque quebrou, troca por conta de evolução e necessidade de recurso. Ela tem comprado e participado de leilões, de grandes leilões de equipamentos para levar para lá esses equipamentos que ainda podem ser utilizados por conta de inteligência artificial para aumentar o parque tecnológico de hardware. E o que eu percebo, né? O que eu tenho visto? Ao mesmo tempo que eu vejo a parte energética, por exemplo, inclusive para o Brasil, uma grande oportunidade por conta da capacidade de nossa geração de energia limpa, eu vejo que do outro lado a gente tem um risco de falta não só de dinheiro, mas principalmente de hardware. De não ter como entregar. Isso está dominando a geopolítica, né? Exato, que a demanda está aumentando assustadoramente. O risco de não ter o lucro, a gente já viu isso acontecer, essas grandes big techs, muitas delas durante muitos anos rodaram sem lucro, né? Muitas dessas que a gente utiliza habitualmente para se deslocar, para comprar, muitas delas rodaram muitos anos sem lucro. Eu vejo de fato uma pressão em cima da inteligência artificial, mas principalmente uma falta de alinhamento na expectativa do que realmente ela consegue fazer. Então lembra que eu falei sobre, eu quero mandar várias pessoas embora com IA. Então essa falta de alinhamento de expectativa faz com que se deposite na inteligência artificial uma expectativa de resultado além do que ela pode entregar. Exato. E não é que ela não pode entregar, mas está indo muito além do que ela pode entregar. Essa é o que eu vejo. E a especulação acompanha isso, né? Então eu vejo um risco de fato da gente ter uma bolha, isso eu vejo, isso é evidente. Tá todo mundo falando isso. Tá todo mundo falando isso, eu vejo de fato esse risco, mas não para agora,
por conta ainda das atualizações. Onde que isso começa a ficar mais evidente e mais arriscado? Quando o resultado começar a ser questionado, falou, não, mas você falou que e não fez. Opa, então não é possível de ser feito. E aí isso é para os próximos anos, não vai acontecer agora. Porque essa corrida por quem é melhor, eles não vão tirar o pé do acelerador agora. É só ver a quantidade de lançamentos. Ano passado, o Google evoluiu na parte de geração de imagem de vídeo de uma forma... Absurdo, o Gemini, então... De uma forma assim que eu me surpreendi. E olha que eu tô todos os dias testando novas ferramentas. Sim. A Meta, tentando buscar a própria IA, falou, opa, peraí. Não, comprou humanos. Comprou humanos, foi lá e falou, quanto que é o Pix? Toma. É meu. Porque essa corrida, e isso não vai parar por agora. Porque tem muito dinheiro ainda em jogo e circulando. Sim. Tá? Mas para os próximos anos a gente tem esse risco de realmente haver um momento e falar, cara, não deu, que deu e bolha. Sim. Eu, particularmente, como profissional que atuo na área, que tem negócio na área, tô achando ótimo, gente. Continue essa corrida por quem é melhor. Vai avançar mais rápido. Como usuário, a gente ganha. A gente ganha muito. Né? E aí acompanhar, e sempre alinhando a expectativa, ó. Não dá para tapar o seu complemento e falar, é inquebrável. Não existe isso no mundo tecnológico. Né? Eu vejo assim, eu tava lendo o Michael Burry, que é o cara Uma grande aposta, da grande aposta lá, ele apostou contra o mercado imobiliário americano em 2008, estava certo, ganhou alguns bilhões, ele fez um aporte grande contra a IA e a de chip, a maior, a NVIDIA. E aí isso gerou um burburinho no mercado absurdo. Mas o que eu vejo, assim, uma opinião minha, e não sei se você concorda, eu acho que quem sai na frente disso tudo é o Google e a Meta. Sim. Eu vejo a Anthropic, que é do Claude, e o GPT, né, da OpenAI, eles atrasam, assim, por quê? Querendo ou não, o Google já é uma empresa extremamente rentável e ela tem diversas formas de monetização em outros mercados e aquela coisa toda. Então, ela queima a caixa e evolui. Isso aí. Tanto que se você entrar hoje no LM Arena, né, que ele mostra lá, você vê que o Gemini já tá batendo em todo mundo. E eu notei, cara, eu não sei se isso é uma percepção minha mesmo, ou é uma... Eu conversei com uma outra pessoa que ela também percebeu isso. Eu notei que o GPT deu uma piorada. Ele não só deu uma piorada, como a expectativa estava muito alta. O pessoal estava numa expectativa do lançamento do 5. Sim. Porque o 5, e ele veio. Exatamente. E aí, para quem começou a usar como um bom mineiro, oxe, uai, cadê, moço? Ô, moço, cadê, moço? Você falou que... Ô, moço, não foi. Né? E só fazer uma correção, um bom mineiro não, um bom mineirense, porque eu sou cearense e moro aqui há 20 anos. Você é cearense? Eu sou cearense. Caramba, pra mim você era mineiro, você tem todas as características de mineiro. Eu moro aqui há 23 anos, é o ponto que já entrou no DNA. Não tem jeito não, fala igual mineiro. Então, essa decepção que eu tive e outras pessoas também tiveram, me fez perceber, concordo com você plenamente, Google... E eles têm outra coisa que a OpenAI não tem, a Anthropic também não. Redes sociais. Sim. Já embebendo, já tudo isso junto. Fornecendo informação. Fornecendo tudo isso dentro do mesmo ecossistema. A parte de monetização. Lançou agora a OpenAI Ads, né, que eles vão começar a colocar anúncio na versão gratuita. Não vai demorar para chegar na versão paga também. Eu já estou usando o navegador, o Atlas. O Atlas, né? Então, eles vão tentar monetizar com isso. O que eu percebo mais à frente é que nesse mercado das grandes Big Techs é muito raro alguém, ainda mais agora, mais recentemente, a empresa desaparecer. Então, eu vejo aí uma junção aí de forças. Sim. Eu arrisco a apostar em uma junção Anthropic
e Meta, e Google e OpenAI num futuro, né? Legal, faz sentido. Anthropic, Meta e Google e OpenAI. Você acha que a Microsoft pode tentar... Porque ela tem um percentual da OpenAI, né? Sim. Mas assim, chega um momento que é tanto dinheiro que não dá, cara. O Pix fala mais alto. Quem ficou para trás nessa história, a Apple ficou para trás. Muito. Inclusive, isso está impactando nas ações dela. Muito para trás. Ficou e agora não dá mais tempo, né? Mesmo com o dinheiro que ela tem, não dá mais tempo. Talvez ela até comprar uma Anthropic. Então, né? Uma das coisas que mais chamou a atenção foi que quando a Microsoft... eu gosto muito dessa empresa por conta disso. Quando eles compraram parte da OpenAI, uma das primeiras ações foi matar a Cortana. Que era a IA deles, né? Porque eles entenderam que não adiantava eles tentar correr com isso aqui. Não ia funcionar. Sim. Então, já que eles... comprou aqui... Falou, cara, mata todo esse projeto e vem para cá. E juntou. Por isso que eu te falo que tem muitas possibilidades. Google e OpenAI, mesmo sabendo que a Microsoft é dona e tem essa concorrência, porque ao invés deles começarem a brigar e queimar caixa, falou, não, gente, peraí. Vamos... E a Apple, a Siri, tá com dias contados. Eu não sei ainda que... Enfim, aí se vocês estão me assistindo, façam o teste. E a Anthropic com a Meta, né? Porque eu vejo sinergia entre essas empresas, sabe? E a Apple deve se juntar com a turma do ChatGPT e do Google também. Né? Talvez até uma joint venture, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Porque eles não vão conseguir, igual você falou, mesmo com... Eles é uma empresa trilionária, né? Mas não dá. Mas hoje você vê, assim, as maiores empresas do mundo. Primeiro é a NVIDIA, 5 trilhões de dólares. Segunda, eu não me recordo agora, mas eu lembro que era Não, a segunda acho que é a Alphabet, que é a dona do Google. É do Google, isso. E terceira, agora eu não lembro. Mas aí você vê que tudo relacionado a IA são as maiores, né? Hardware e software. Foi questão de um ano para isso acontecer, né? Quando começou a NVIDIA foi lá em cima. Teve aquele impacto em 2025 com o DeepSeek, né? Com o lançamento do DeepSeek, que não é uma ferramenta ruim. Eu já usei. Já usei. Tem uma outra também, a Qwen. Não é uma ferramenta ruim, né? São boas ferramentas, mas eu particularmente prefiro Manus, Gemini e o ChatGPT. Eu uso Anthropic também com menos frequência. Sim. O Claude. O Claude não pegou muito no Brasil, né? No Brasil, exatamente. A parte para código ele é muito bom. Uhum. E aí vai ficar mais dentro na bolha tech mesmo. O Grok, experimentei algumas vezes, não é ruim também não. Ele no LM Arena, eu entro de vez em quando para ver. Parece que de conteúdo ele era um dos melhores, sim, o Grok, do Elon Musk, né? Delinho, já até mandei um zap pra falar. Que o Grok, para conteúdo, ele é muito bom. Ele é abastecido diariamente com o que está acontecendo em tempo real, porque pode criticar, mas o X ainda é uma rede social que lá chega primeiro. É impressionante, as coisas lá, a notícia sai lá primeiro. Exatamente. Então ele é abastecido nesse tempo real. Então ele realmente é bom. E eles melhoraram muito também. Muito, muito, né? Tá tudo muito ficando igual. Por isso que eu te falo que existe a possibilidade de junção, de joint venture, essa turma se juntar, porque eu vi isso no mercado de RP. Uhum. Então essa turma ficava brigando e a um determinado momento falou, gente, peraí. Quando a gente fala de muito dinheiro, não, peraí, vamos sentar numa mesa aqui. Vamos parar de brigar, vou te comprar, você compra um pedaço aqui e essa turma se juntou. Se junta. Né? E hoje a gente tem grandes empresas de RPs e tal. E isso vai acontecer também. Quando chega nessa esfera... Exatamente. Não tem né, o ego, a vaidade fica de lado e o que importa é a grana, né? A grana. O que a OpenAI queimou de caixa, eu fiquei impressionado no último ano. Agora eu tô vendo um movimento, eu tô delongando aqui porque o assunto tá bom pra caramba. Já era pra eu ter acabado. Eu tô amando esse assunto. Porque eu gosto de ficar lendo, entendendo um pouco disso. Mas eu tô vendo também uma tendência. O que eu vejo assim? Esses LLMs muito genéricos, eu acho
Uma opinião pra tudo, minha. né? Muito pra tudo. Tudo. Eu acho que isso vai acabar. Vai, porque eles acabam perdendo exatidão porque, vamos lá, tudo que é muito pra tudo, Sim. vamos falar o pato. Nada voa e anda, mas anda torto, nada mais ou menos e voa mais ou menos. É tudo muito... a tendência é que a gente tenha... Se você pegar gerador de imagem e de vídeo, não tem pra ninguém, cara. Gemini. Google, é isso. Tá? Geração de análise, código. Cara, Claude. Código. O ChatGPT, ele tenta circular em todos. Mas as imagens são mais ou menos, os vídeos mais ou menos, e ele perdeu muito na geração de conteúdo. Sim. Muito. Então a tendência é que ocorra mesmo uma especialização disso, né? Como eles já estão tentando fazer na área da saúde. O GPT Health. Exatamente, na área da saúde. Porque outro exemplo, né? Apesar de eu gostar muito da empresa, né? Eu gosto muito do pacote 365 da Microsoft. Vocês podiam patrocinar aqui o Minas Summit e falar um monte de marca aqui. Me ajuda aí, gente. Entre em contato aqui, patrocina aqui, ó. Eu gosto muito porque ele atende tudo. Sim. Todas as ferramentas e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele não é bom em todas as ferramentas. Exatamente. Eu particularmente, prefiro o Trello do que Planner, eu acho que é Planner, que é a tentativa dele lá de Trello, mas porque o Trello se especializou nisso. Agora, editor de texto, cara, Word, planilha eletrônica, Excel, e assim vai. Sim. Né? E-mail, Gmail, eu não gosto do Outlook, mas percebe, tem tudo, mas acaba que... Vai ficando melhor em um ali, uma coisa... Isso levanta uma questão também, né? Onde que meu medo é o custo disso, né? Porque acaba você tendo que assinar 3, 4, 5 ferramentas. Eu praticamente tenho os dois. Tenho tanto o Microsoft para algumas coisas quanto o Google para outras. O Workspace ali, né? Eu só uso o Workspace, não tem nem... O Workspace e tem o outro também, o 365, por conta de planilha eletrônica e de editor de texto. Sim. Né? Então, mesmo que sabendo que o outro tá cheio de recurso, mas do lado de cá tem mais. Para apresentações, até um tempo atrás, eu estava dentro do ecossistema da Apple. Aí lá tem de apresentações Note. Não vou lembrar o nome. Vamos lembrar. De apresentações da Apple. Mas o PowerPoint é melhor. Então não adianta. Entende? Tem tudo, mas alguma coisa. A mesma coisa vai acontecer com os LLMs. Já está acontecendo, né? Sim. Com os LLMs. Eles não falam, mas é o caminho que eles estão começando a seguir. Eu vi um dado bem legal do GPT Health, que eles fizeram testes colocando exames, né? Para analisar. E ela teve uma assertividade de 32%. E colocaram médicos experientes avaliando, eles tiveram uma assertividade de 20%. Então, cara, eu acho que ela viu um mercado ali bem interessante. E sabe o que é legal? Essa parte de análise de exame, principalmente exame de imagem, porque a visão computacional ela consegue enxergar mais que a visão humana, né? E, pasmem, fomos nós que treinamos esses equipamentos, nós que ensinamos ela sobre isso, né? Então, como ferramenta, eu acho isso muito salutar. Essa busca... Porque imagina, o exame de imagem para diagnóstico de doenças graves, quantas pessoas vão ser salvas só por saber antecipadamente de um diagnóstico? Então, só isso aqui já vale a pena investir, só por isso já vale a pena investir em inteligência artificial, só pelo fato de poder salvar pessoas. Porque no final das contas, essas tecnologias têm que melhorar a nossa vida. Com certeza. Seja... com ganho de tempo, com aumento de recurso ou melhoria da qualidade de vida, mas elas têm que ser utilizadas para melhorar a nossa vida, né? Então só por isso já vale a pena investir nessas ferramentas de saúde, usar IA. Eu vou citar um exemplo aqui recente, e aí depois até na edição, se achar que é interessante cortar, aquela criança que teve um erro médico lá em Recife. Eu vi. Uma inteligência artificial analisando a prescrição,
da medicação, seria suficiente para gerar um alerta. Exatamente. Né? Ou seja, uma inteligência artificial acoplada ali ao software. Foi em Manaus, eu acho. Manaus, Recife. Eu acho que teve um outro caso também, mas eu vi em Manaus, que foi um erro médico. Erro médico, né? Então, uma inteligência artificial para analisar a prescrição já seria suficiente para poder alertar o profissional e avisar, olha, isso aqui pode gerar isso. Foi uma dose cavalar lá. De adrenalina e tal. Então, é nisso que eu vejo muito potencial. Sim. E aqui onde muitas pessoas... Lembra que eu te falei da questão das empresas de software, como que ela faz para agregar valor ao cliente do cliente? Sim. Então, uma empresa na área de produção de software médico, gente, põe uma IA para analisar a prescrição a partir do diagnóstico do paciente, né, as características do paciente, a anamnese dele lá e analisar a prescrição para alertar, não estou falando para fazer o papel do médico. Exatamente. Só para alertar, né, das possibilidades. Teria salvo essa vida. Então, aqui eu vejo muito valor. Né? Então, quando alguém entra em contato comigo e fala assim, Tiziano, eu usei IA e ganhei mais dinheiro, eu usei IA e tirei meu livro do papel, eu usei IA e ajudei minha mãe, meu pai, eu fico, assim, felizíssimo, porque Sim. É para isso que eu trabalho. É como que usa essas ferramentas para melhorar, gente. Não tem outro caminho. Vou conseguir salvar todo mundo? Não Exatamente. consigo, porque é algo... Mas quem eu puder levar isso e como que usa, eu vou fazer. Sabe, eu vou dar o meu melhor, entregar, e sempre, pode ter certeza, sempre eu vou fazer o meu melhor. Vou agradar todo mundo? Também não, mas meu objetivo não é esse. Não, acho que o impacto que você já está trazendo, né, igual você já me contou alguns casos, é sensacional. Absurdo o ganho que a gente tem não só de produtividade, mas uma série de coisas, né? Um exemplo rápido aqui, eu precisava vender um computador que estava sobrando há meses lá em casa, precisava pagar umas contas, falei, cara, se eu for mandar formatar esse computador, era um Apple também, eu tô ferrado. Cara, sabe como é que eu formatei ele? Usando Gemini. Usando IA. Eu tirava foto e aí aparecia a tela. Isso me poupou o quê? Uns R$300? E quantas horas também de ter que ficar esperando esse processo? Exatamente. R$3, fora, vou levar lá, vou esperar 5 dias, não sei o quê. Cara, eu fiz assim rápido, porque eu fui tirando foto com o Gemini, tá com essa tela, o que eu faço? Aí ele me dava as possibilidades. E agora? Aí ele me explicou, não, você vai precisar de ter... Aí eu tinha um outro Apple, que data próxima, você vai precisar fazer o download, aí ele me falou qual que era o arquivo que eu precisava fazer o download, colocar um pendrive de até 16 GB, plugar, cara, eu fiz o negócio perfeito e consegui vender. Olha que interessante. Olha que interessante que poderoso você me trouxe. Você é técnico de informática? Não. Quanto tempo de experiência você tem como manutenção em Apple? Nunca fiz na minha vida. Então, bate com aquilo que eu falei lá atrás. Então, quem estiver assistindo, você que está assistindo, inteligência artificial dá essas... Cara, tá aqui, ó. É superpoder. Sim. Na mão de quem entende para que serve, e eu não tô falando da parte técnica, é superpoder. Exatamente. Então, minha empresa não tem um site. Turma. Lovable, entra aí agora. O próprio Gama. Muito rápido. Agora. Entendeu? Então, preciso fazer um dinheiro. Tem o Gama de apresentações. Fala assim, quem está estudando? Você que está estudando lá na sua sala. Tem gente que está disposto a pagar você para fazer uma apresentação para ele. Uhum. E você não precisa dizer para ele qual ferramenta que você usa. Só faz a apresentação. Cobra R$50. Na faculdade você vai fazer fácil umas 20 apresentações. Exatamente. Assim, rápido, E vai ganhar o dinheiro que você está precisando. Então não tem desculpa. Vai durar quanto tempo? Provavelmente pouco essa onda, até todo mundo começar a usar. Mas tem um detalhe, nem todo mundo está disposto a fazer. Exato. Então você ainda vai continuar ganhando um dinheiro aí por um tempo. Isso te dá muita autonomia, né, cara? Eu tava lendo um texto, aí tem os lados ruins também, né? A Microsoft demitiu acho que umas 3.000 pessoas nos últimos meses
E nesse texto falava lá que a Microsoft mensurou que um funcionário, sabendo utilizar IA, ele faz o trabalho de 50 funcionários. É absurdo, cara. Mas é isso. Acho que isso nunca teve na história do mundo. Não teve. Por isso que é desafiador. É desafiador. Por isso que é desafiador, porque na nossa história nunca teve. Exatamente. E olha que interessante, estou vendo alguns movimentos, tem alguns conhecidos dubladores. Eles estão muito, assim, gente, deu ruim, acabou. E de fato, eles começaram um movimento que chama Voz Viva, acho que é isso mesmo, Voz Viva. Eu falei, gente, super apoio, não tenho nada contra o movimento de vocês, mas interessante, né? Eu não vi nenhum movimento caixa vivo. Ou, né, vendedor vivo, não tem. Então, eu entendo que cada um tá puxando a sardinha pro seu lado, mas não tem choro, acabou. Vê o que você pode fazer para você migrar ou ir para outra área. Sim. Porque é um caminho sem volta. Né? E isso já aconteceu, só que antes era nichado. Então, quando colocaram os primeiros caixas automáticos em banco, ninguém queria pegar fila, queria ir para o caixa automático. Uhum. Então, é isso. Tem áreas que vão ser setores inteiros. Uma pessoa vai fazer o serviço de 5, 6. Exatamente. Por conta de automação. Né? Por conta de automação. Até o momento que talvez nem essa pessoa mais seja necessária. Mas a gente já vai estar numa outro nível de evolução, e aí ela vai, ao invés dela ser executora, ela vai tomar conta de 10 automações, que cada automação dessa faz o serviço de 50 pessoas. Uhum. Né? Mas esse é o caminho, não tem volta. Exatamente. Mesmo com bolha. Eu também acho que não, mesmo com bolha não volta. Com bolha não tem volta. Já tem muita coisa. Teve, início dos anos 2000, a bolha da internet. Sim, as.com. As.com, exatamente. Muitas pessoas ali, foi muito ruim para muitas pessoas, tudo, mas não parou de ter internet, não parou de ter website, as redes sociais só cresceram e assim vai, a mesma coisa. Mesmo com bolha, a inteligência artificial não vai parar. Eu também acho que é um caminho sem volta, porque assim, eles vão investir mais, né? Aí talvez o que a gente vai ter é uma empresa, talvez, igual a gente falou, fazendo M&A, porque ela não vai dar conta. Mas, por exemplo, você pega o Google, cara, o Google é a segunda maior empresa do mundo. Ela não vai parar o Gemini. Não. Ela vai avançar o Gemini. É isso aí, daí pra frente. E você tem países como os Estados Unidos que entenderam isso como política de país. E a Snowcheck falou, tá aqui, ó, usa. Né? E é por isso que eu falo que a gente tem uma oportunidade nas mãos como país também. Uhum. Nessa parte de tecnologia, geração de energia, data center e assim vai. É saber jogar esse jogo para trazer parte desse dinheiro para cá. Exatamente. Virou até questão de geopolítica mesmo, né? Taiwan, China, Estados Unidos ali. Então, é tão poderoso o negócio que realmente hoje está movimentando o tabuleiro mundial. É isso, terras raras que são usadas em componentes. Então, isso aí. O mundo tá indo para isso aí. O jogo tá alto, é isso que eu falo. Muito alto. O jogo tá alto. Né? A gente que tá aqui na base da pirâmide, a gente tem que aproveitar o que tem aqui ao nosso alcance, tal. Por isso que eu faço convite a todos que estiverem assistindo, de ver o que você tem ao seu alcance ali no seu dia a dia, no seu negócio, o que você pode colocar IA, inclusive para aumentar a renda, gerar outra renda, enfim. Não perde tempo, gente, está na sua mão. Exatamente. Não sabe por onde começar, não? Entra aí, chatgpt.com e pede algumas ideias. Pronto, começa daí. Ideias de negócio. Ideias de negócio, é isso. Eu posso fazer sozinho, gastando 2 horas do meu dia, fora do horário comercial. Pronto, é isso aí, para aumentar a sua renda. Sensacional. Tiziano, a gente passou bastante do tempo. Eu nem sei, porque agora que eu vi ali que tem um relógio ali, eu vi ali agora. Nem tava prestando atenção. Mas, cara, sensacional. Eu ficaria mais umas 2 horas falando com você aqui, porque é um assunto... É um papo pra um boteco, né? É verdade. Quando eu vou em treinamento, eu falo assim, gente, a gente já vai ficar até às 11 da noite, né? Aí o pessoal, não, que isso não, se depender de mim, até 11 da noite. Muito bom, cara. E são assuntos bacanas, né? A gente consegue dialogar e ver a percepção do outro. Sensacional. Mas eu queria que você deixasse aí pra gente uma
mensagem final e também aonde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais e tal. Começar pelas redes sociais, Tiziano Pérez, Tiziano com Z, Pérez com S, qualquer rede que você for, você vai me encontrar, tá? E a foto é de verdade, não é IA não. Boa. E a mensagem final, pessoal, inteligência artificial é para você, é para quem está ao seu redor. Comece por você, depois comece com as pessoas que estão ao alcance da sua mão e aí você vai expandindo aí esse conhecimento. Mas comece por você. Entra aí agora, se você nunca utilizou, chatgpt.com, começa por ele, mas pode passar para outros, enfim, são mais de 10 disponíveis, ou mais de 5.000 ferramentas, enfim. Comece por você, acessa aí agora e começa assim, pede para ele ideias de negócio que eu posso fazer gastando 2 horas por dia fora do horário para aumentar minha renda. Isso aí. Sensacional, Tiziano. Só vai, muito obrigado. Só começa. Obrigado você mais uma vez. A gente se vê no Minas Summit. Você vai estar lá, figurinha carimbada. Cara, obrigado. Foi sensacional conversar com você e adorei. Esclarecedor demais. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E você escute a gente, né? Estamos aí na Deezer, Apple Music, vou lembrar de todos agora. Amazon Music, Spotify, onde a gente bomba hoje. Opa. E a gente tem o nosso canal no YouTube. Então procura lá Minas Summit canal. Você vai chegar no nosso canal do YouTube e aí tem todos os episódios na íntegra. Às vezes você tá ouvindo um corte nosso ali no TikTok, no Instagram, no Reels, mas a gente tá ali no YouTube, você vai conseguir ver esse episódio inteiro com muito conhecimento, com muita informação. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Minas Summit Cast. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação. Você pode nos encontrar no YouTube, digitando Minas Summit, e você vai poder acompanhar os episódios completos e também os cortes, além das nossas redes sociais, no TikTok e também no Instagram. Muito obrigado, até a próxima e um grande abraço.